Boa noite a todos. Agora são 11h54 da noite. Acabou recentemente aí o jogo do Corinthians, né? Hoje que é uma quarta-feira, 10 de dezembro. E, bom, o Corinthians mostrou hoje, né, o quanto isso aqui, ó, quanto essa camisa pesa em mata-mata, né? Não à toa a gente eliminou o nosso maior rival na fase anterior e chegamos a essa fase, né, de semifinal. E o Corinthians que foi muito desmerecido, né, como sempre é pela mídia, né, a mídia que tem um prazer em falar do Corinthians, em dizer que o Corinthians não vai chegar, mas isso daí que vocês fazem é muito bom. Eu particularmente gosto muito porque isso aí é um gás a mais para o Corinthians. Quando os jogadores veem isso aí, eu acho que isso aí deve dar uma motivação a mais para eles vencer e calar a boca de vocês. E eu adoro isso, é muito bom. Continuem falando que o Corinthians não vai chegar e que não vai dar, tá? Bom, vamos lá então. Antes de eu passar a escalação e falar o que foi o jogo, peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para que toda vez que eu fizer um vídeo novo chegue aí a você, né? Compartilhe com aquele seu camarada corintiano também, se você gostar do tipo de conteúdo que eu faço, né? É... Bom, é isso, né? Se inscreva no canal também, muito importante, que vai me ajudar aí também. E é isso. Agradeço desde já pela colaboração de todos aí. Muito obrigado. Vamos lá agora pro jogo, né? Dorival mandou a campo aí Hugo Souza no gol. Ele que se recuperou de lesão, então tá aí no gol de titular. Ele que é o titular. Dupla de zaga, Gustavo Henrique, que desde que voltou de lesão é o titular absoluto, o melhor zagueiro disparado desse time, né? Se eu não me engano é o artilheiro ainda dos zagueiros, com 4 gols. Se eu tiver errado, me corrijam. Dupla de zaga dele me surpreendeu bastante. O Gustavo Henrique, que, né, só ficou fora por lesão ou por alguma eventual suspensão por quantidade de cartão amarelo aí, esse ano, né? Então, fora isso, desde que ele retornou da lesão dele, ele foi titular em todos os jogos. A dupla de zaga dele me surpreendeu bastante, porque foi o André Ramalho, ele que não vinha sendo utilizado, não vinha tendo chances, e o Dorival, né, colocou aí um cara mais experiente do que o Choca que vinha sendo o zagueiro titular ao lado do Gustavo Henrique. Na minha opinião, muito boa a escolha do Dorival. O Choca pode ser que seja promissor aí, não sei, mas eu acho que ele é muito juvenil, comete muitos erros bobos que comprometem muitas vezes. Pode ser que ele venha a ser um baita de um zagueiro aí no futuro, né? Mas não estou dizendo que ele é ruim, porém toma decisões equivocadas aí e às vezes, pela falta de experiência, prejudica o time. Então eu gostei do André Ramalho ter tido essa chance. É bom para ele até recuperar a confiança, porque quando ele veio para o Corinthians, ele se mostrou ser um bom zagueiro. Depois teve constantes falhas, né, e perdeu a titularidade, foi muito contestado e realmente estava muito mal, mereceu esse tempo aí de molho, mas hoje foi muito bem. Hoje é uma coisa, o resto da temporada é outra. Lateral, o Dorival mandou Mateuzinho pela direita, Bidu pela esquerda. Os homens de meio campo, colocou José Martinez, né, na volância ali, colocou Ranielli, Ranielli não, perdão, né, é a hora. Colocou Martinez à frente da zaga, Maicon, Carrijo e Maicon Carrijo, tinha Maicon Carrilho, e o José Martinez. E à frente o Bidon, armando o time, né? E os dois homens de frente, né, foram Yuri Alberto e Memphis. Esse foi o time que o Dorival mandou a campo, né? Acho que é isso mesmo. Eu não tô meio confuso aqui agora se eu não esqueci de alguém aí no meio campo. Mas acho que não. Acho que é isso mesmo. Foram... Deixa eu pensar aqui um instante. Não, tá certo, foi isso mesmo. Me perdoem aí pelo meu raciocínio, que fica tarde, né? Então a gente já começa a pensar até mais devagar. Foi esse o time que o Dorival mandou a campo, né? Contra aí o cabuloso, o time a ser batido. E hoje, né, foi batido. 1 a 0 aí, baita vitória do Corinthians.
Vou passar para vocês aí o que foi o jogo. Logo aos 5 minutos, o Corinthians trabalha bem a bola, ela chega no Bidu e a zaga corta mandando para escanteio, né? Ele que teve uma grande chance ali de poder trabalhar melhor e fazer alguma coisa. E aí, aos 6 minutos, o Bidu que finalizou, tá? Por isso que ela foi cortada e mandada a escanteio. Aos 6 minutos, em cobrança de escanteio, a bola vem cobrada na primeira trave e o José Martins dá uma casquinha, né? E aí o Cássio, esperto ali, faz uma defesaça. Ficaram com saudade do Cássio. Fez uma defesaça lá, né? Aí ele jogou pra frente, a zaga acabou afastando. Aí ela sobrou, né? A zaga afastou, ela afastou mal, ela sobrou pro Corinthians de novo. E aí ela sobra de novo pro Carrilho, o Carrilho cruzou e o Memphis pegou, cara, pô, aquele lance ali, sabe quando o cara cruza e você vem de trás escorando? Ele deu uma escorada, mas tipo, não foi na direção do gol em si. Ela meio que bateu errado no pé dele, ela passou de novo na frente do gol e não tinha ninguém lá. E aí, né, ela sobrou mais uma vez para o Carrilho que tentou fazer a jogada e aí sim o Cruzeiro conseguiu afastar. Aí aos 12 minutos o Corinthians força o erro de saída do Cruzeiro, né? O Martínez rouba a bola e toca no Memphis. E aí o Memphis pega, né? Ele, bom, bem lúcido nesse lance, ele pega, ele limpa ali pro pé direito e enche o pé, mandou uma bomba lá na direção do gol, a bola ela faz uma, pega um efeito que ela passa, na hora que ela vem caindo já no final, ela passa em cima do travessão ali da forquilha, né? Ela passa caindo ali, raspando mesmo, lambendo. Se ela tinha um pouco mais de curvatura entrando, ele faria um baita de um gol, porque o Cássio não chegaria, né? E aí, os 21 minutos, em um erro do Cruzeiro, o Corinthians começa a jogada, né? O Bidon, aí a bola é cobrada em um lateral, ela volta para a defesa, eles trocam passes, ela volta de novo ali no sentido da lateral, né? E aí ela vem alta, o Memphis ele estica o pé, ele dá um, sei lá, ele tenta dar uma ajeitada com o pé, sei lá o que ele fez, mas ela foi certinho na direção do Bidon e o Bidon pegou, já mandou de um passezinho pelo alto lá pro Carrilho e o Carrilho cruzou a bola, ele avançou com ela para a linha de fundo, no momento em que ele cruza o Yuri Alberto divide com o zagueiro, né, no alto de cabeça e aí o Yuri ganha e ele já escora pro meio da área. E aí nessa que ele escora pro meio da área, né? O Memphis, esperto, acompanhando a jogada, né? O lance, ele pega e tenta cabecear. Ela bate ainda no zagueiro lá e sobra na frente dele. Só que nesse movimento que ele fez de tentar cabecear pro chão, o Cássio já caiu achando que ela ia. E aí a bola bateu no zagueiro, sobrou na frente dele. Com o gol livre ele só foi e fez o dele, né? E aí Corinthians na frente, 1-0. O Corinthians que começou muito bem e depois o Cruzeiro conseguiu pôr a bola no chão, fazer jogadas, trabalhar. É um time muito forte, muito bom, muito bem treinado, muito bem estruturado também, com grandes jogadores, né? Conseguiu aí o que era esperado, né? O que era esperado era essa pressão toda aí do Cruzeiro aí, pelo menos uns 20 minutos do primeiro tempo. Porém, o Corinthians conseguiu, durante os 7 minutos iniciais, fazer isso de uma forma reversa, né? O Cruzeiro sofreu uma pressão e o gol não saiu por detalhe. E depois o Cruzeiro conseguiu jogar. Depois desse gol aí, o jogo ficou muito truncado, ficou muito faltoso, o jogador caía com qualquer faltinha, entendeu? Então, o jogo foi se arrastando aí até os 45 minutos. O árbitro inicialmente deu 5 minutos pelo tempo de demora aí, de faltas, várias coisas. E aí ele acabou dando mais um, que deixou o Dorival e o banco do Corinthians louco da vida, né? Porque não fazia sentido esse 1 minuto a mais aí. E aí no primeiro tempo foi isso. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, né? Até o gol. Se propôs a jogar, soube defender nos momentos em que foi atacado. E depois que fez o gol, o Corinthians jogou no contra-ataque, né? E se defendeu muito bem. E aí a vantagem era toda do Corinthians pro segundo tempo. Na volta do segundo tempo, voltamos aí pro segundo sem alterações. E aos 6 minutos do segundo tempo, o Carrilho mais uma vez ele cruza e o Yuri Alberto
chegando com o zagueiro, ele dá uma cabeçada, ela passa para fora, né? Vai por cima. Se ele tenta direcionar para baixo, seria uma boa oportunidade aí, né? E possivelmente de sair um 2-0. Aí aos 19 minutos, para vocês verem, aos 6 minutos a chance do Corinthians. E aí, aos 19 minutos, o Dorival decide tirar o Carrijo e o Yuri. E ele colocou o Vitinho e o volante André. Ele que foi muito bem contra o Fortaleza, né? Lembrei, contra o Fortaleza. Fortaleza? Não, cara. Fortaleza? Foi contra o Fortaleza, o Corinthians perdeu. Não sei, me perdoem aí que agora o brasileiro já acabou, tá até meio perdido. Mas ele fez um gol, né? Numa derrota aí do Corinthians, se eu não me engano, foi contra o Fortaleza. Aí aos 28 minutos, tirou Martinez e o Memphis e entraram Garro e Charles. Aos 30 minutos, o Vitinho cruzou na área, né? O volante, ele fez um cruzamento a meia altura e o volante André, ele tentou se esticar ali para tentar dominar e possivelmente finalizar, mas na hora que ele se esticou para dominar, ele ainda parou ela, mas ela, sabe aquele domínio que ela bate e vai? Ele dominou e ela foi para frente, né? E aí o Corinthians perdeu uma boa chance. Eu acho que ali, se ele tenta finalizar de primeira, levaria muito mais perigo. Aí aos 39 minutos o Vitinho, ele dá uma caneta no Fabrício Bruno, né? Avançou para dentro da pequena área e aí na hora da finalização ele bateu cruzado, rasteiro, mas tirou muito do gol, mas passou bem perto até. Aí aos 40 minutos saiu o Bidon e entrou o Angileri, né? O Dorival pensou em fechar a casinha. Depois disso a gente teve 7 minutos de acréscimo e o jogo acabou. O Cruzeiro fez aquele abafa, né? Vale lembrar aqui também que no primeiro tempo, depois que o Cruzeiro levou o gol, quer dizer, antes do Cruzeiro levar o gol, se não me engano, foi logo depois dos 7 minutos iniciais ali onde o Corinthians começou a fazer mais volume de jogo do que o Cruzeiro. O Matheus Pereira lá do Cruzeiro recebeu uma bola na frente do gol, lá num vacilo lá da defesa do Corinthians, ela sobrou para ele e ele finalizou e o Hugo fez uma defesaça, né? Tá certo que o cara bateu ali a meia altura, para ele é mais fácil, mas foi uma baita de uma defesa. O que eu vou falar desse jogo, né? O Corinthians foi muito bem, anulou o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que veio como favorito tomou um nó tático aí do Dorival. Claro, teve as chances lá, mas muito no abafa, sem ser efetivo, né? O Caio Jorge não fez nada. O Matheus Pereira teve esse chute aí, não fez nada mais. Aquele Arroz lá, tô brincando, Arroio, fez nada também. Ninguém fez nada, absolutamente nada. O Cruzeiro foi uma presa fácil para o Corinthians que soube se defender, né? E foi efetivo na vez que chegou no ataque. Perdão. Então, nas minhas considerações, Hugo Souza muito bem, fez várias, quer dizer, várias, fez algumas defesas ali, né, importantes. Gustavo Henrique e André Ramalho muito bem na zaga. O Mateuzinho sofreu um pouco no começo do jogo com aquele arroio lá, deu um trabalho para ele, e isso é bem verdade no jogo em que o Corinthians foi superado pelo Cruzeiro no Brasileirão, né, aquele jogo de 3-0. O Mateuzinho ficou perdidinho, porém, no jogo de hoje ele foi muito bem. Ele deu uma vacilada ali no começo, errando uns passes, o Corinthians, muito pela pressão do Cruzeiro, afundando as linhas do Corinthians, o Corinthians errou muitos passes também, o que dificultou a ele jogar por ali, mas depois disso ele conseguiu entender o jogo e foi muito bem ali pela lateral direita. Bidu muito bem também, mesma coisa dele, errou algumas coisinhas, mas depois foi muito bem durante a partida. Martinez muito bem, hoje ele teve cabeça, né? Ele que fez um belo gol aí contra o Juventude. Lembrando aí que esse jogo contra o Juventude eu não consegui fazer um vídeo, né? Mas o Corinthians vacilou aí, fez 1-0, teve chance de fazer milhares de gols aí, desperdiçou e tomou um empate no fim, não conseguiu virar. Mas isso era para outro vídeo, né? Agora é Copa do Brasil. E aí, o Martinez hoje foi muito bem também, teve cabeça, soube cozinhar o jogo ali, né? Catimbou, foi bem. Maicon jogou bem também. Carrilho muito bem, ele que deu o passe decisivo para o Yuri servir o Memphis e cruzou outras bolas da mesma forma que, se melhores aproveitadas, poderiam ter
aumentado a vantagem do Corinthians nesse jogo. Carrilho muito bem, Bidon jogou bem também, na minha opinião. Memphis, sem comentários, né? Fez o gol, é um cara diferenciado. É milhões, ganha não sei quantos milhões por mês. É bem verdade, o cara ganha, mas vai fazer o quê? Ele é um cara, um craque mundial aí, né? E aí tem o seu preço, né? O Corinthians não queria esse jogador, tem que pagar o preço. Mas aí tá aí, ó. Num jogo decisivo o cara foi e decidiu, né? Yuri Alberto deu a assistência, mas depois disso ele não fez mais nada, não teve tantas oportunidades, né? Mas também não foi, nossa, horroroso. Dentro do contexto ele ajudou muito o time, se propôs a marcar, voltou, quando teve que ir pro ataque foi. Teve algumas, se eu não me engano, umas 2 vezes que ele recebeu umas bolas na frente lá e ele estava sozinho, então ele teve que dar o passo para trás, procurar opção, perdeu a bola pro zagueiro, né? Porque ficou muito marcado, mas ajudou o time. Dorival, na minha opinião, soube ler o jogo, conseguiu aí anular o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, a pressão que fez aí foi muito no abafa, né? É, e é isso. Pô, o Corinthians fez um importante resultado aí no jogo de ida, né? Onde já era considerado que seria derrotado, né? Inclusive teve um certo repórter aí de um certo canal que falou, que o Corinthians vai perder, é certo, resta saber de quanto, né? Tá aí, meu amigo. Resta saber de quanto que o Cruzeiro ia perder, né? Agora, né? Hoje, nesse jogo. Porque o Corinthians não perdeu. O Corinthians foi e mostrou para que veio. Foi aí, fez um jogo cirúrgico, né? E eu gosto muito disso, quando a mídia coloca o Corinthians lá embaixo, desmerece, fala que não vai passar, que vai tomar goleada, que é ruim, que é inferior. Isso tudo a gente sabe. Isso aí a gente assistiu futebol a temporada inteira, sabe as limitações do time, né? Sabe que vários jogos aí onde adversários mais frágeis o Corinthians perdeu, empatou, não conseguiu fazer nada, né? Foi esperado contra os adversários mais fortes em algumas partidas, porém também nos mata-matas, né, da Copa do Brasil o Corinthians não perdeu nenhum jogo. O Corinthians não sofreu nenhum gol até agora. 7º jogo pela Copa do Brasil e nenhum gol sofrido, né? E aí o time a ser batido do outro lado, que também tinha a mesma campanha, sem sofrer gols, sofreu hoje, né? Para você ver como que o futebol é. E o Corinthians está vivo demais para o jogo da volta, né? Para aqueles que disseram que o Corinthians não chegaria à final, que já estava eliminado, inclusive até o Gabigol, eu não vou zoar agora, né? Vou esperar primeiro o jogo de domingo para eu falar alguma coisa, mas esse jogador aí disse que faria gol na final. Vamos ver então. Vamos ver. Hoje na casa deles ele não fez nada. Ele, Matheus Pereira, Caio Jorge, o artilheiro aí do brasileiro, não fez nada. Inclusive, a torcida do Corinthians, no fim do jogo, mandou um uhu, o Mineirão é nosso. Eu assisti no jogo daqui, eu consegui cantar diversas músicas junto com a torcida da arquibancada. 59 mil o público lá do Mineirão, sei lá, devia ter uns 2 mil corintianos, menos até, não sei quanto foi disponibilizado. Calou. Depois que o Cruzeiro tomou o gol, eu não vi mais a torcida do Cruzeiro cantar. Eu ouvi, eu cantei as músicas com a torcida do Corinthians, né? Da arquibancada eu cantei aqui, ó, do meu sofá, cantando junto. Por quê? A torcidinha foi lá assistir, tomou-lhe o gol e assistiu, né? Enquanto que o Corinthians, a torcida é fiel, apoia. Se a gente tivesse perdido hoje, ia estar apoiando. Se tivesse tomado empate, apoiando, independente. Isso é torcida. Inclusive, né, eu só ouvi a nossa torcida hoje. É isso. Agora eu espero aí pelo domingo, né? O jogo vai ser 6 horas. 6 horas. O jogo da volta. E o já eliminado Corinthians vai jogar, né? E a gente depois do jogo eu vou falar aqui, né? Tudo que eu acho, né? Para alguns jogadores aí também que falam demais. Mas vamos esperar, né? Porque futebol é saber que é um passo de cada vez e o Corinthians é um passo de cada vez, sem desmerecer adversário, sem nada disso, sem nada dessa soberba. A gente vai um passo de cada vez. E se Deus quiser, a gente conseguir avançar e para a final, vai ser com muito méritos. É isso. Fiquem com Deus, uma boa semana e até o jogo da semifinal, o segundo jogo da semifinal, no final de semana. Grande abraço, se cuidem.